Quem abriu os trabalhos da sessão de quarta-feira foi o projeto Forqueta Cultural. Essa é a 6ª edição da Magia dos Filós, que é um encontro entre as comunidades. Os representantes da atividade ocuparam a tribuna no acordo de lideranças para divulgar o evento gratuito que começa neste domingo, às 15h, na Capela de São Vigílio. A programação segue até outubro, sempre gratuita nos primeiros domingos do mês, com a participação do grupo de Filó Felite Persona. Depois, no espaço da Tribuna Livre, o presidente do Sindilimp, Henrique Silva, e o assessor Cândido da Rosa apresentaram propostas para expandir e melhorar a estrutura física e da parte humana da Codeca, tornando uma companhia mais modernizada, sustentável e capaz de atender todas as regiões do município de Caxias. No grande expediente, Cláudio Libardi, do PCdoB, falou sobre o caso Manha Bosco, disputa judicial que acontece desde o ano de 1966. A mesma envolve a responsabilidade pela indenização da área invadida e urbanizada, e atualmente a dívida ultrapassa o valor de R$1 bilhão. Libardi fez uma análise de cenários, calculou despesas e questionou os índices de correção dos juros. O tema mais espinhoso de tratar do município, né? A gente tem diferentes versões e nenhuma depende da minha vontade ou da tua vontade, depende muito do entendimento do judiciário, mas nós entendemos que se for para ser feito um acordo, ele não pode ser feito com um indexador que possa causar um prejuízo significativo. Então não tratei especificamente do caso, tratei muito mais do modelo de indexação para a indenização daquele que venha a receber o valor, né? A gente tem hoje uma taxa Selic significativamente alta, está em 14,25, e a gente tem outros índices que podem ser menos prejudiciais à economia do nosso município. Então foi isso que eu apresentei. Apresentei uma cesta de 3 índices e apresentei a diferença entre essa cesta de 3 índices e a indexação pela taxa Selic. O Pedro Rodrigues, do PL, manifestou preocupação com os acessos da Rota do Sol em Caxias do Sul e pediu por melhorias na sinalização viária e na infraestrutura do local, principalmente na rotatória do trecho da RSC 453 das proximidades da empresa mundial. A Câmara de Vereadores, essa casa, como já foi colocado por muitos colegas aqui, tem um papel essencial, em promover essa mobilização para que essas ações aconteçam, e que vidas possam ser protegidas, possam ser salvas, possam evitar essas catástrofes que têm acontecido aí de perder famílias inteiras em acidentes aí nesses acessos. O presidente do Legislativo, Lucas Carinhato, do PT, fez uma prestação de contas em relação à viagem a Brasília e à participação na Marcha dos Vereadores. Ele e o vereador Caleb Garbim, do PP, se encontraram com o vice-presidente Geraldo Alckmin e participaram de uma reunião no Banco Nacional. Além disso, realizaram convites para o primeiro congresso sobre financiamentos de projetos para agentes públicos em Caxias do Sul, que ocorre nos dias 11 e 12 de setembro no UX Teatro. Foi um momento de muito trabalho, Para quem vai o congresso sabe da correria que é. Acho que voltamos com, a expectativa, todo mundo fica assim, Caxias organizando um congresso, Destaco que tenho falado com a ex-vice-prefeita Paula Iores para convidarmos também o governo do estado, que vai apresentar as linhas de financiamento e de acesso ao fundo de reconstrução e aos bancos públicos estaduais. Também tenho trocado ideias com a Paula. O secretário-chefe da Casa Civil já acenou positivamente e nós estamos marcando uma agenda e gostaria que nós tivéssemos lá, especialmente as maiores bancadas, além da mesa diretora, na próxima semana, ou na segunda semana de maio, para convidarmos os deputados estaduais. Já a vereadora Marisol Santos, do PSDB, comemorou o encaminhamento de R$280 mil para atendimentos de neuropediatria. O valor foi passado por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Daniel Treziak. Dessa forma, vão ser atendidas crianças de 0 a 12 anos de idade. Ela também comentou sobre a importância de realizar a declaração do imposto de renda, com destinação de recursos para os fundos municipais. Lembrando que o prazo encerra no final de maio. Hoje nós temos uma fila de espera muito grande. São cerca de 3 mil crianças aí que a gente tem pertinho disso, que estão aguardando por consulta com o neuropediatra. Crianças, a gente está falando de 0 a 12 anos e é algo essencial para muitos encaminhamentos, E a gente vê a dificuldade, inclusive, de encontrar profissionais para esse atendimento, enfim. Então, o município tomou essa decisão de comprar essas consultas, Mas
recurso a gente sabe que é muito alto. Então o município está investindo cerca de R$370 mil e nós conseguimos essa emenda parlamentar do deputado Daniel Dzerziak. Na tribuna, o vereador Edson da Rosa falou sobre o banco de alimentos e também sobre a importância da segurança alimentar para as pessoas com vulnerabilidade social. Hoje, a segurança alimentar, ela atinge 127 instituições que têm pertencimento ao território. Ou seja, essas 127 instituições, elas estão no bairro, elas sabem as necessidades e ela tem uma estrutura hoje totalmente em condições de fazê-lo. Para quem não sabe, hoje a segurança alimentar, ela está situada, localizada, ela está subordinada à Secretaria da Agricultura. Está lá na rua Jacob Lucchesi, junto ao SEAS, e é importante que esteja lá, a estrutura montada. E com o passar do tempo, a segurança alimentar ela tomou uma proporção que é necessário para que nós possamos dar a dignidade.